Pecados fui levado diante da multidão. Já estava mesmo conformado por saber que não podia me livrar da punição. Mas quando eu cheguei ao tribunal, percebi que há mais um preso, o conselho ia julgar. E logo que seu rosto eu pude ver, pude logo perceber inocência em seu olhar. E Jesus morreu, mas o réu sou eu, Barrabás. Então eu abaixei minha cabeça quando ouvi Pôncio Pilatos para o povo perguntar. Tenho ao meu lado o Rei da Paz e o bandido Barrabás, qual dos dois devo soltar? Eu já ia caindo em desespero quando ouvi a voz do povo que aumentava mais e mais, gritando: crucifica a Jesus, pregue ele numa cruz e liberte a Barrabás. E Jesus morreu, o Rei da Paz, mas o réu sou eu, Barrabás. Então eu fugi muito apressado, parecia ter sonhado com a minha libertação. Ao ver ser condenado aquele que era chamado o Rei da Paz, e eu, o bandido Barrabás, livre pela multidão. E a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica a Jesus, pregue ele numa cruz e liberte a Barrabás. E Jesus morreu, o Rei da Paz, mas o réu sou eu.
Nossa saudação a todos os irmãos e irmãs que participam conosco nesse culto em que lembramos a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por nós pecadores, para perdoar os nossos pecados. Culto da paixão de Cristo Jesus, ao qual nós convidamos todos vocês para reflexão, para cantarmos também agradecimentos e louvores ao nosso Deus e refletirmos profundamente naquilo que também Cristo fez por nós. E temos como tema deste culto, desta Sexta-feira da Paixão, a morte que nos torna todos iguais. Que Deus abençoe o nosso cultuar. Eu sou o pastor Wallace Ulig, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Guarapari, Espírito Santo, e todos vocês são muito bem-vindos ao nosso momento de culto. Nós queremos começar cantando o hino de gratidão a Deus, o hino 77 do Inário Luterano, Agradecemos-te, ó Jesus, com a melodia do 363 do Inário. Agradecemos-te, ó Jesus. Convido todos vocês a nós podermos, nesse momento, invocar o nome do Deus a quem adoramos, a quem seguimos, em quem cremos, o nosso Deus triuno. Iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, o nosso pecado levou Cristo à cruz. A obra de Cristo é para pagar o meu e o seu pecado, para nos perdoar e salvar. Mas o nosso pecado continua ativo em nós a cada dia em que, voltados contra a lei de Deus, desobedecemos seus mandamentos e pecamos contra Ele e contra o nosso próximo. Por isso eu convido você agora a entrar para dentro da sua vida, do seu coração e confessar os seus pecados a Deus. Nós não nos lembramos de tudo, mas podemos falar com Deus, humildemente arrependidos, confessando a Ele os nossos pecados. Eu convido você a orar nesse momento uma oração de confissão. Feche seus olhos e fale com Deus também nesse momento.
Onipotente Deus, santo e eterno Pai, nós, pobres e miseráveis pecadores, nos achegamos à Tua presença e à Tua majestade gloriosa, santa e pura, justa, para nos colocarmos, ó Deus e Pai, sinceramente arrependidos de todos os nossos pecados. São muitos, muitos mesmos, que cometemos contra Ti, contra o nosso semelhante, diariamente. Nós não conseguimos nem enumerar os erros que cometemos, os pecados que praticamos, a maldade que vivemos. E tudo isso nos leva, ó Deus, a merecermos o Teu juízo, castigo e condenação. Mas cremos que o castigo que Tu colocou sobre Cristo, naquela cruz, trouxe a todos nós o perdão. E é confiando na fé em Jesus, que temos colocado em nosso coração por Teu Espírito Santo, que nós nos aproximamos ao trono da Tua graça e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. A todos que se arrependem verdadeiramente de seus pecados, que creem em Cristo como seu Salvador e querem viver uma nova vida guiados e moldados pelo Espírito Santo, Deus manda dizer, e eu como ministro de Cristo anuncio a todos que creem em Jesus, o Filho de Deus, que realmente se arrependem de seus pecados e querem viver uma nova vida com o Salvador. Todos os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo de hoje, que é um salmo messiânico, que fala do sofrimento e vitória do Messias, é o Salmo 22. Faremos a leitura direta no texto da Nova Almeida Atualizada. Você pode acompanhar e também ler junto comigo o texto do Salmo de número 22, na Nova Almeida Atualizada, conforme a projeção. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e Tu os livraste. A Ti clamaram e escaparam. Confiaram em Ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Contudo, Tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A Ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada, e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, Tu me respondes. A meus irmãos declararei o Teu nome. No meio da congregação eu Te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem.
glorifiquem-no todos, porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Até aqui a leitura do Salmo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser, de eternidade a eternidade. Amém. Convido você novamente a orarmos ao nosso Deus. Onipotente Deus, nós nos colocamos diante de Ti com uma imensa gratidão pelo perdão de nossos pecados. E, ó Deus amado, nesse dia especial em que lembramos quando esse perdão foi conquistado, com a morte de Cristo na cruz, queremos também, em reverência e gratidão, nos colocar diante de Ti neste culto, para receber a Tua palavra, que nos lembra tudo isto, que nos alimenta na fé, no sacrifício redentor de Cristo. Obrigado, Deus e Pai, por esta oportunidade de vivermos mais um dia e de vivermos este dia em que celebramos a paixão de Cristo por nós pecadores. Obrigado por Teu perdão e por este privilégio. E abençoa a cada irmão e irmã também, que nesse momento ou em outro estará também tendo contato com esta palavra que traz a todos nós a certeza de que em Cristo somos iguais, de que em Cristo somos amados por Ti, perdoados e salvos. E é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que é um só Deus contigo e com o Espírito Santo, que nós pedimos e agradecemos tudo isto. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos às leituras bíblicas também deste culto. A leitura do Antigo Testamento é o clássico texto de Isaías, que fala do servo sofredor. O texto de Isaías 52, versículos 13 até 53, versículo 12. Isaías 52, 13 a 53, 12, o servo sofredor e seu sofrimento. Onde lemos: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Profecia dada através do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, e cumpriu-se tudo isso no sacrifício de Cristo por nós, na sua obra de redenção. Nós queremos também ouvir o texto de Hebreus 4, 14 a 16 e 5, 7 a 9. A Bruna fará essa leitura. Hebreus 4, 14 a 16 e 5, 7 a 9. Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção, a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Capítulo 5, versículos 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui a leitura. Obrigado, Bruna, pela leitura. E esse texto mostra que Cristo é o sacerdote perfeito, que não só entrega os sacrifícios, mas ele mesmo se entrega em sacrifício por todos nós, pecadores. Nós queremos cantar o hino 90 do Inário Luterano, pendurado no madeiro, enquanto nos preparamos para a leitura do Santo Evangelho. Hino 90 do Inário Luterano.
texto do Evangelho para esse dia da crucificação de Cristo é de João, capítulo 19, 17 a 30. João 19, 17 a 30, onde lemos: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também pegaram a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as suas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Assim termina a leitura do Santo Evangelho, no qual meditamos também neste dia, e queremos também confessar juntos a nossa fé cristã através das palavras do credo apostólico, um credo de toda a igreja de todos os tempos, que confessa a sua fé no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e toda a sua obra para nos salvar e nos dar a vida eterna. Todos juntos confessemos nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem da Palavra de Deus neste dia, nós cantamos o hino 75 do Inário Luterano, que é a agonia dolorosa. Cantaremos esse hino a capela, sem acompanhamento musical. Que agonia dolorosa dos
sofreste, ó meu Jesus, foi por mim tanta amargura que penaste ali na cruz. Quanto amor, ó quanto amor, revelaste, ó meu Senhor. Condenado eu me sentia e distante de tua paz, mas gracioso me ofereces o perdão que a vida traz. Quanto amor, ó quanto amor, grato sou meu Salvador. Pecadores somos todos, mas já temos salvação pela fé no sacrifício que nos trouxe a redenção. Quanto amor, enquanto amor, crede em Cristo Redentor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesse momento de reflexão na sua palavra, especialmente do Evangelho de hoje, que narra a morte de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e queremos meditar no tema, a morte que nos torna todos iguais. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração, hoje e sempre. Amém. Prezados irmãos e irmãs, o artigo 5º da nossa Constituição, ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Todos são iguais perante a lei, com direitos bem declarados e bem definidos. Mas na prática, é isso de fato que vivemos e experimentamos? Na prática, é esta a verdade que nós temos e também podemos usufruir? Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que não, que muitos sofrem distinções, que muitos não alcançam e não recebem de fato esses direitos em sua vida. E quando nós olhamos para esse momento que vivemos, em que não temos todos acesso, por exemplo, a uma UTI de hospital, nós nos vemos de fato com uma situação bastante delicada e, infelizmente, às vezes até com preferências para algumas pessoas. Contudo, há uma lei não humana, diante da qual, sim, somos todos iguais. E esta é a lei de Deus. A lei que mostra a vontade de Deus para a vida de todos nós, que determina a vontade de Deus para que sigamos e não vivamos no pecado e não desobedeçamos a Deus, caminhando para a morte e condenação. Sob esta lei todos estão, e todos são absolutamente iguais diante dela. E pelo não cumprimento desta lei, que nenhum de nós consegue cumprir, todos nós merecemos o juízo e a condenação do nosso Deus. Todos nós merecemos o castigo e a condenação também prevista na lei. Contudo, hoje é um dia em que nós lembramos alguém que cumpriu perfeitamente a lei, que alguém que entregou-se ao cumprimento perfeito desta lei, e ele fez isso por todos nós,
para que todos nós fôssemos incluídos nesse cumprimento e recebêssemos os benefícios disso, não sendo condenados, não sendo julgados por nossa desobediência e não sendo lançados também na condenação eterna por causa disso. Jesus, o nosso Salvador, o próprio Deus encarnado, vem a este mundo para cumprir a lei. Para cumprir a lei que nos iguala, em primeiro lugar, como pecadores, todos iguais, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, todos iguais perante esta lei. Negros, brancos, pardos, amarelos, qualquer etnia, qualquer nacionalidade, pessoas do mundo todo, todos iguais diante desta lei. Todos pecadores merecedores da condenação. Jesus veio, se tornou um de nós, não no pecado, não igual a nós no pecado, mas assumindo o nosso pecado, ele o cravou na cruz e pagou, satisfazendo assim o cumprimento da lei e nos dando o seu perdão, a sua salvação. Quando olhamos para o nosso mundo e vemos as diferenças com que somos tratados, vemos as situações de desigualdade que vivemos, e não estamos aqui defendendo nenhuma justiça social ou alguma bandeira ideológica, mas olhamos para as diferenças que todos nós temos e sofremos nesse mundo, as distinções. Nós somos levados a duvidar da lei, somos levados a duvidar do cumprimento dessas leis estabelecidas. Mas, infelizmente, diante de Deus, não há descumprimento da lei. A lei, ela cumpre o seu propósito de apontar o pecado, de mostrar a vontade de Deus e também, infelizmente, de condenar aqueles que não a cumprem. Por isso, Deus, no seu amor infinito, ele envia seu Filho Jesus para morrer por nós pecadores, cumprindo, assumindo a nossa culpa, para nos livrar dessa condenação justa que nós merecíamos. 700 anos antes disso acontecer, Isaías, o profeta de Deus, dava detalhes de como Cristo enfrentaria as nossas iniquidades, levando-a sob o seu sofrimento e também pagando essas iniquidades com a sua vida. Todos os profetas de Deus proclamaram ao povo a necessidade de arrependimento e voltar-se a Deus. E em Cristo somos chamados a voltar a Deus, a voltar a Ele na fé, no seu sacrifício por nós, no cumprimento da lei, que nos torna iguais perante Deus. Em primeiro lugar, por causa do pecado, mas também, de modo muito especial, nos torna iguais como alvos do seu amor, do seu perdão e da sua salvação. O texto hoje de Hebreus fala desse sacerdote perfeito que se entregou por nós. Não era aquele sacerdote que oferecia os sacrifícios por si mesmo e pelo povo, mas Cristo ofereceu-se como sacrifício por todos nós, por toda a humanidade pecadora, entregando-se em amor para nos resgatar e nos levar de volta a Deus, nos reconciliar com o Pai. Quando estamos diante de dificuldades como a que vivemos em nosso tempo agora, aliás, antes já acontecia, né? Quando o sistema de saúde não conseguia atender as demandas, as doenças, as dificuldades do povo, e hoje muito mais, muitos são levados a acreditar que são desprezados, que não são amados, que não são atendidos. Na esfera humana isso pode até acontecer, mas na nossa enfermidade também mortal, que é o pecado, todos temos a assistência perfeita, a assistência que nos traz a cura, a vacina, o antídoto, a providência, aquilo que de fato atende a todos nós e nos dá o perdão, a vida e a salvação. Por isso também neste dia nós lembramos no sacrifício de Cristo por nós, aquilo que nos torna iguais. Somos iguais perante Deus, somos todos amados por Ele, perdoados e salvos
pelo que Cristo realizou por nós pecadores. Esse dia em que nos lembra com tristeza a morte de nosso Senhor e Salvador, com tristeza o fato de que a nossa iniquidade levou a toda essa crueldade e violência contra Cristo, mas ao mesmo tempo nos lembra que no seu amor Cristo se entregou por nós, que no seu amor o Pai entregou o seu Filho por nós pecadores, tornando-nos todos iguais diante dele, dando-nos nesta morte uma unidade quando cremos em Cristo para a salvação eterna. Cristo se entregou para nos tornar iguais diante de Deus. Aqueles que nele creem têm igual salvação. Somos iguais, amados, perdoados, salvos, e é dada a todos nós a vida eterna, conquistada com a morte e ressurreição de Jesus. Se não nos sentimos iguais neste mundo, se nos sentimos discriminados ou também inferiorizados, diante de Deus isso não acontece. Se não nos sentimos assistidos em nossas necessidades, e especialmente nesse momento de pandemia, nas doenças que nós temos, em Deus não é assim. Em Cristo, a vacina é para todos. Em Cristo, a vacina é perfeita. Atinge, transforma, imuniza e traz perdão e vida a todos aqueles que, arrependidos, se agarram ao sacrifício redentor de Cristo Jesus. Você e eu, nesse dia tão especial para a fé cristã, nesse dia em que nós lembramos o amor infinito de Deus por nós pecadores, somos levados a viver um momento triste, a lembrança de uma morte, a lembrança de uma situação terrível, mas ao mesmo tempo, somos lembrados de que foi neste ato de morte que Cristo nos trouxe vida. Se hoje muitas famílias se unem no luto, só no nosso país, mais de 300 mil famílias enlutadas pela morte por causa dessa pandemia. No mundo todo, milhões de pessoas. Isso faz com que as pessoas tenham uma empatia, uma ligação por terem perdido entes queridos da mesma forma. Se hoje a morte de pessoas por esta pandemia une de alguma forma familiares e ao mesmo tempo mantém tão distante porque não podemos nem participar de velórios ou sepultamentos, mas nos une em oração, nos une na preocupação, nos une no amor, na dor. Muito mais, a morte de Cristo nos une e nos torna iguais, nos torna verdadeiramente perdoados e salvos pelo que Cristo fez por nós. Esta é a morte que torna todos nós iguais. Esta é a morte que nos torna vivos, na certeza da ressurreição, do perdão, da salvação, da vida eterna. Que Deus abençoe você, que é incluído também nesta situação de ser igual por causa de Cristo. Que Deus abençoe a todos nós nessa certeza e nesta fé, hoje e sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guarde os vossos corações e as vossas mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Quero convidar você a orar também nesse momento, nos tornando iguais
no sofrimento dos irmãos que passam por dificuldades e também entregando a eles em oração ao nosso Deus. Convido você a acompanhar também o quadro que tem a lista dos nossos irmãos e queremos pedir que Deus os abençoe ricamente. Ore comigo, depois oramos também juntos a oração que Jesus nos ensinou. Onipotente Deus, nós agradecemos a Ti porque em Cristo Tu nos tornas iguais, alvos do Teu amor, do Teu perdão, da Tua salvação. Nós que merecemos a condenação igualmente por causa dos nossos pecados, mas que recebemos na Tua graça e na obra de Cristo o perdão pleno de nossos pecados, uma nova vida e a certeza da salvação. Nos colocamos diante de Ti nesse dia, Senhor, em que envergonhados, porque sabemos, temos consciência que foi o nosso pecado que levou Cristo à cruz. Não foi o bandido Barrabás apenas, não foi Pilatos, não foi Herodes, não foi a multidão que gritava crucifica-o, mas foram todos os nossos pecados que colocaram Cristo naquela cruz. E Ele obstinadamente, conscientemente e com muito amor, trouxe a todos nós este perdão e salvação que só poderia vir de Ti. Muito obrigado, a Deus e Pai, por tanto amor, por tanta graça. Obrigado por Teu perdão e pela salvação em Jesus. Também, Senhor, conhecedores da Tua misericórdia, da Tua compaixão, nós queremos entregar nas Tuas mãos os irmãos que sofrem a dor do luto. E aqui lembramos a Érica, a Branca, o Ailton e toda a família do Rafael, que chora a sua morte, que pranteia, que sente essa dor e esse vazio nesse momento. Entregamos também a família de Leia Ribeiro de Souza, do Haroldo Alves Oliveira e de todas as pessoas enlutadas no mundo todo, tanto pelas mortes por causa da Covid, quanto também por outras situações. Cuida, cura, restaura a vida dessas pessoas com a Tua graça, o Teu amor e a certeza da ressurreição e da vida eterna pela fé em Jesus. Também entregamos de modo muito especial nas Tuas mãos a vida do Ailton Lenk, que já perdeu seu filho, sofre essa dor e não pôde nem também viver o luto com sua esposa e família, sendo internado com a mesma doença, esta doença terrível que assola a humanidade. Estejas com Ailton, Senhor, na sua recuperação, na sua restauração, e permitas a sua família tê-lo de volta em sua casa, se assim for de Tua vontade, para assim poderem viver também esses dias difíceis, amparando-se uns aos outros. Preserva a vida dele, do Edivaldo Pagung, da Érica, também do Henrique e do Vanderly Freire, e de todas as pessoas infectadas. Segundo a Tua vontade e misericórdia, recorremos ao refúgio de Tua infinita compaixão, rogando por esses irmãos. Também pedimos pelo tratamento da tia Celina Ulig, que está também passando por um tratamento difícil e também situações difíceis. Ampara ela, fortaleça a sua vida, seu coração e conduza sempre na graça, no amor e na alegria da Tua salvação. Também ao Donato Feltz, meu primo, o Fauser von Rondon, que também vive um momento delicado, também com a sua esposa Alessandra, sua mãe Sirlene, sua irmã Gislene e toda a sua família. Esteja amparando a todos eles e especialmente ao Fauser também nesse momento difícil. Nossa irmã Lindinalva Reis, sua filha Sandra Reis, pelos problemas de saúde, Dona Maria Pagung, lá de São Gabriel, o Roniel Tavares, a Wanda, a Alvina e o Martim Kerner, a Matilde Carolina Coller, a Januária, a mãe da nossa irmã Andréia, que também, na sua idade avançada, tem passado por problemas de saúde sérios. Estejas abençoando Dona Januária também na sua recuperação e guarda ela de todo mal. E a menina Vitória Santos também, que passa por um momento de depressão, junto também com todas as pessoas que enfrentam este mesmo mal. Pedimos que alegres o coração dela, de todas essas pessoas, restaura a sua vida e que ela possa seguir em frente sempre na perspectiva e na fé de que Tu estás com ela em todos os momentos de sua vida. Também rogamos por aqueles que enfrentam a crise do desemprego, não só por este momento de pandemia que vivemos, mas também já antes, e todos especialmente que agora também vivem a iminência, a expectativa ruim
de perderem seus postos de trabalho, de perderem também o pão de cada dia com o seu trabalho digno e honesto. Esteja amparando essas pessoas, seja por programas sociais dos governos, seja pela solidariedade das pessoas à sua volta, pelo amor da igreja por aqueles que sofrem. Ó Deus, leva a essas pessoas sempre o teu amparo. E especialmente lembramos aqui o nosso irmão Anderson Borchar, lá do Rio de Janeiro, sua família, a Viviane, a Solane e o Vladimir, e a todos que também vivem esse momento, essa dificuldade por esta crise. Senhor, agradecemos por todas as tuas bênçãos em nossa vida, pelas vacinas que estão também já à disposição da humanidade, seja de que nacionalidade forem, cremos que é graça, é misericórdia tua colocada através dos cientistas, através do empenho, para que sejamos assistidos, imunizados e protegidos. E por todas as vacinas te agradecemos. E que sejam, claro, aperfeiçoadas, melhoradas, mas que possam ser sempre instrumento da tua mão no socorro a todos nós que passamos por essa situação tão difícil. Ó Deus, cura o nosso mundo. Assista as pessoas que passam por essa dificuldade e que essas vacinas nos tragam também essa tranquilidade. Abençoe os recuperados e nós agradecemos por eles, por todos que passaram por isso e já estão também vivendo uma situação de recuperação, e conduza todos sob tua graça. Te agradecemos e pedimos também que estejas abençoando médicos, enfermeiros, socorristas, cientistas, bombeiros, policiais, todos que trabalham na segurança pública, todos que trabalham na área de saúde, todos que trabalham no comércio, todos aqueles que estão precisando sair de casa para cumprir suas funções e assim nos darem uma condição mínima de vida. E estejas, ó Deus e Pai, protegendo e guardando todos esses que estão na frente de batalha mais de perto. Também conduza autoridades e governantes com a tua sabedoria e a tua bênção, que governem e exerçam seus cargos para o povo, acima de tudo, não para si mesmos. Estejas, ó Deus e Pai, dando a eles esse senso de serviço, esse senso de cumprimento do dever para o qual foram eleitos e lá colocados. Abençoa, derrama as tuas bênçãos em sabedoria, força, apoio, para que possam cumprir suas funções. Senhor, tudo isso e tudo que está no coração, na mente de cada irmão e irmã, nós colocamos diante de Ti nesta oração, rogando. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queremos agradecer a todos pela companhia neste culto de paixão e lembramos também que temos o nosso culto de Páscoa domingo à noite, também online. Infelizmente não teremos culto presencial e todos são nossos convidados. Domingo à noite, nosso culto online aqui às 7 horas, culto festivo de Páscoa. Embora vivamos hoje um dia triste, uma lembrança triste, mas sabemos que este castigo e esta morte nos trouxe vida. E especialmente lembramos na Páscoa a ressurreição de Jesus, a garantia da vida eterna e da salvação. Por isso, aqueles que também estão nos ouvindo, que Deus abençoe essa reflexão desse dia, um abençoado dia da paixão de Cristo, uma feliz e abençoada Páscoa para todos também. Eu sou o pastor Wallace Willig, aqui da Igreja Evangélica Luterana do Brasil de Guarapari, no Espírito Santo, e agradeço a sua companhia, também ao Bruninho que nos acompanhou, a Bruna,
e a todos que de uma forma ou de outra estão também tendo acesso a esse momento. Deus abençoe a sua vida. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar nos seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus.